Bem, nós estamos numa série de mensagens. Quem é a primeira vez que está vindo nessa série aqui? Além de ser a primeira vez, na série do Cristo Revelado. É a primeira vez, né? Então, como eu tenho dito, essa aqui é a terceira semana que nós estamos falando a respeito de uma passagem que toca muito no meu... Sempre tocou muito no meu coração. Se eu chorar hoje, vocês me perdoem, porque eu estou emocionada com algumas coisas, porque Deus é muito lindo. Amém. E às vezes eu recebo alguma coisa do Senhor e não consigo passar da maneira que eu gostaria, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo especial. Então, como eu disse, eu tenho intitulado, e o pastor Rainos tem me dado uma força com relação a essas ministrações a respeito do Cristo revelado. O Cristo que nós temos que ter ele dentro do nosso coração de uma maneira especial. Não é um Cristo que a gente imagina, mas é o Cristo real que veio, morreu por nós, passou tudo que ele passou, que esses dias aqui a gente viu na cantata, nos filmes, né? Mas ele ressurgiu. E essa passagem que sempre tocou muito no meu coração, e há algum tempo eu vinha estudando. Então nós vamos ler de novo. Abram em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu quero ler com vocês e clamar que Deus fale profundamente no coração de cada um aqui hoje. Amém? Então, Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, isto é, no domingo, quando aconteceu da ressurreição de Cristo, 2 discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar
na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Nós temos lido sempre essa passagem. E a palavra de Deus, ela é para isso. Ler muitas vezes. Porque ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que faca de 2 gumes. E vai fazer o que apraz ao Senhor no coração de cada um daquele que ouve a palavra, recebe no coração. E assim como Jesus falou de tudo aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento, desde Moisés, para aqueles discípulos, é isso que eu peço ao Senhor, fale também ao nosso coração. E em tudo isso nós já agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, como eu disse, quando eu li essas passagens, eu falava assim, mas por que não deixou por escrito tudo que Jesus falou, né? Por que será que Jesus ficou falando? Então, essas 2 últimas semanas, a gente veio falando algumas coisas já de Gênesis a Deuteronômio, exatamente no Pentateuco. Então, nós vimos que Jesus... Provavelmente, aí é provavelmente, né? O que será que tinha de Jesus em Gênesis? E a gente foi falando isso. E nós fomos sentindo que Jesus foi contando todas as coisas que Moisés falou a respeito dele nas Escrituras. Se depois alguém quiser esses textos, eu tenho eles escrito, não tudo que a gente conversou aqui, mas até para vocês estudarem. Porque, na verdade, esse culto, a gente tem consagrado ao Senhor exatamente um estudo do que Jesus teria falado. Pode ser que ele tenha falado muito mais, claro, porque ele vivenciou tudo aquilo, todos aqueles anos, desde Gênesis 3,15, onde foi profetizado que ele morreria por nós. Depois de tantos anos, tudo aconteceu. Mas depois que a gente começou a estudar sobre isso, né, que a gente foi falando, nós poderíamos estar relembrando, mas a gente pode estar passando para vocês. Como nós falamos, já vimos o Pentateuco. Depois do Pentateuco, qual é o livro que vem? Josué. Então nós vamos ver hoje o que é que tem do Cristo revelado no livro de Josué. Então você fala assim, mas como é que você... fez? Bom, eu tenho estudado, leio os versículos e tenho usado enciclopédias que têm textos de versículo a versículo, teólogos que já fizeram estudos profundos sobre isso e mais alguma coisa que Deus vai colocando no coração, tá certo? Então, se foi isso que Jesus falou para os discípulos, a gente não sabe, né? Até um dos teólogos que eu estava lendo, ele disse que gostaria muito que tivesse sido registrado pelos evangelistas o texto todo que Jesus foi falando, porque eles foram conversando um dia inteiro, caminhando 11 quilômetros, para quem corre bem ou para quem anda acelerado, nem é tanto tempo, né? Mas eles levaram um tempão, porque eles estavam caminhando bem devagarzinho. Você imagina ouvindo Jesus conversar, que delícia que deve ter sido. Olhando esses dias Paulo também lá em Atos 28, ele também Paulo ficou um dia inteirinho falando das Escrituras, para quem quisesse ouvir. Vocês podem ver lá em Atos 28. Ele ficou um dia inteiro. Aliás, a gente sabe que Paulo falava tanto que chegou gente dormir que até caiu da janela e morreu, né? É Eutico. Quer dizer, quem gosta da palavra, fica ali ouvindo, bebendo. E quem gosta de falar, então, fica ali falando, né? Então, hoje vocês estão aqui ouvindo e eu estou aqui falando.
Então, vamos lá. No livro de Josué, nós vamos ver algumas passagens, mas o Cristo ali, ele é revelado de 3 maneiras. Por uma revelação direta, por modelos e por aspectos que vão iluminar a natureza de Jesus, na comparação com a pessoa de Josué mesmo. Então, vamos ler uma passagem que está no capítulo 5 de Josué. Então, Josué é o 6º livro da Bíblia. Capítulo 5, versos 13 e 15, diz assim: Amém? Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Lembra que nós, quando vimos em Gênesis, Êxodo, né? Gênesis foi algo do ministério de Jesus em si, mas em Êxodo nós vimos que Moisés, ele foi tipificação de Jesus. E Josué teve as mesmas revelações que Moisés teve. Então, o Deus que é triuno, que nós vimos que desde o início eles estavam juntos, ele também aparece a Josué, através dessa aparição desse anjo. Ele disse: Eu sou o comandante do exército do Senhor. E quando ele fala assim, tire as sandálias, ele tinha dito exatamente o eu sou para Moisés. Tire as sandálias, Moisés, que aqui é lugar santo. Então, aonde o Senhor está, é santo. Por isso, o Senhor está aqui. E esse lugar é santo. E nós somos santificados pela presença dEle em nossas vidas. Por isso que nós sabemos que Jesus estava andando com os discípulos, assim como Ele está andando aqui conosco. Eu tenho assim a plena convicção de que Ele está ao lado de cada um de nós. Aliás, através do Espírito Santo Ele está dentro de nós. Ele está ali soprando para você. Abre teu coração, presta atenção no que a palavra de Deus diz sobre a minha vida, sobre a meu respeito, desculpa, depois tem alguma professora de português aí, a meu respeito. Nós sabemos que Jesus, Ele quer que nós recebamos tudo o que Ele é para nós, tudo o que Ele é para nós. Então, quando Josué está ali, ele tem a certeza de que ele está falando com alguém que é soberano sobre a sua vida. O significado de Josué é Jeová é salvação. Então, Josué é Jeová é salvação. E também Josué é o equivalente do hebraico para o grego de Jesus, né? Então, Josué tem o nome que Jeová é salvação, Deus é salvação, mas significa também que é Jesus em hebraico. E o que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar. Ele nos levou à salvação através da cruz no Calvário. Josué também guiou o povo hebreu até a possessão de sua herança prometida por Deus. Bem como Cristo também nos leva a essa possessão de uma vida eterna. Nem todas as pessoas viram
entraram na terra, né? Vocês sabem que quando Moisés saiu com todo aquele povo, saiu quase 2 milhões de pessoas, acho que era isso? 2 mil? Não, 2 milhões, né? E somente quem entrou na terra prometida, porque nem Moisés entrou, né? Ele bateu Moisés bateu na pedra que era Cristo, que a gente já viu que era uma tipificação, e Deus falou assim, olha, então você vai só olhar, enxerga aí, ó, lá é a terra prometida, mas você não vai pisar lá não. Somente Josué e Caleb, das pessoas que morreram nos 40 anos, ficaram sem a alegria de colocar os pés lá, porque eles murmuraram. Nós sabemos que a murmuração não agrada a Deus. Por isso, quando nós estamos passando por muitas dificuldades e problemas, nós temos que glorificar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele não está fazendo, o que a gente achava que tinha que fazer. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo não tem o que de entendimento, né? Só não tem entendimento porque fala assim, puxa, eu estou passando por uma provação tão grande. Será que essa é uma coisa que todas as coisas cooperam? Eu amo a Deus, será que todas as coisas, essa coisa coopera para mim? Mas coopera. Porque se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele pôs essa palavra para que nós tivéssemos entendimento disso, é porque é verdade. É verdade. Então, olha que lindo. O Cristo ali, ele é revelado como uma figuração direta na pessoa de Josué. Porque Josué levou salvação para aquele povo. Levou o povo a tomar posse da salvação. Porque a salvação está aí, tá? Ela já foi nos dada. Só não recebe quem não quer. Basta uma palavrinha muito pequena. Você crer que é sua. E aí, você pega para você. Amém? Então, quando nós olhamos para a vida de Josué, Josué foi um comandante também. Ele lutou muito. Mas o nome dele é Jeová, salvação. Vamos ver uma outra passagem em Josué muito linda, que está no capítulo 2. Eu vou ler os versos do capítulo 2, o 18 e o 21, só 2 versos aí. A passagem mostra, só para a gente ter o contexto, quando Josué manda os espias para ver a terra ali, né? Vão 2, eles entram na casa de uma mulher que era prostituta, Raabe, e ela reconhece eles como pessoas vindas de Deus, e ela esconde esses homens, né? Depois, quem quiser ler o capítulo todo, do capítulo 2 todo, e aí ela recebe uma promessa ali, né? Ela recebe uma promessa por ter guardado, escondido esses espias. Então, capítulo 2, versos 18 e 21 eu vou ler. Então, ele diz assim, se quando entrarmos na terra, porque ela sabia que eles iriam invadir Jericó, ela sabia. Então, os espias estão falando para ela, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho, eles entregaram uma fita vermelha para ela, na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer.
Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela despediu os espias e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Esse cordão vermelho, escarlate, ele tipifica o sangue de Jesus nos umbrais da casa. Assim como na passagem do povo que saiu do Egito, naquela noite em que eles mataram o cordeiro e passaram o sangue, e quando veio a morte dos primogênitos, quem tinha o sangue marcado nos umbrais foi livre. Não teve nada que acontecesse naquelas casas, mas lá no Egito, desde o faraó até os animais, morreram todos os primogênitos. Então, este cordão de fio escarlate na janela ilustra a redenção de Cristo na cruz. É o pano cor de sangue pendurado na janela que salvou Raabe e a sua família. E aí tem gente que fala assim, santo da casa não faz milagre, né? Porque Jesus falou uma vez ali, eu não fiz tantos milagres, mas fez. E nós vemos várias passagens pela Bíblia em que a família foi responsável, e essa é uma das passagens. Raabe salvou ela e a sua família. Então, você está aqui porque você é o esteio da sua casa. Ainda que todos pensem assim, não, está difícil, meu marido não aceita, minha esposa não aceita, meu filho não quer. Persevere. Cumpra tudo que é dito através da palavra, porque você vai ver com os seus olhos espirituais, pelo menos, que é promessa de Deus para salvar a sua casa. Por isso que ele falou, então avisa todo mundo da sua casa. Fica todo mundo juntinho aí. Por isso você deve juntar a sua família, sempre que puder, e orar ao Senhor. Faça com que momentos especiais na sua casa se transformem em um culto de adoração a Deus. Pode ser no café da manhã, num almoço de família, no domingo. Deus se agrada quando a família ora junto. Ainda que alguns possam até torcer o nariz. E eu falo isso de causa própria, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa não quer. Mas quantas histórias que eu já ouvi de pessoas que falam, não, eu bati o pé, não bati o pé de ser marrudo, não, né? Assim, não, vamos lá, vamos orar. A oração tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra. E aí, quando você ora, de repente você dá uma olhadinha assim, né? Está orando de olho fechado, você dá uma... Aí vê a outra pessoa com o olhar chorando ali de emoção. Não quer dar o braço a torcer, mas você sabe que está tocando no coração. E Raabe fez isso. E o sangue de Jesus, tipificado na fita vermelha amarrada na janela, é o sangue do Cordeiro e o sangue de Cristo que nos salvou. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 23 de Josué. Verso 14, que diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Essa fala de Josué nos remete a Jesus, porque ele também lutou até o fim, assim como Jesus lutou até o fim e disse, está consumado.
E como Josué recebeu a promessa de Deus que faria todas as coisas, ele deixa bem claro, todas as promessas foram cumpridas, nenhuma delas falhou. Olha que versículo lindo. Às vezes a gente passa por cima de um versículo, mas quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, que Deus é esse? Ele mostra em todo o tempo que Ele tem nos dado promessa, e Ele vai cumprir todas elas. Se você não sabe qual é a promessa que você tem para a sua vida, leia a palavra e tome posse, porque elas estão aqui. E ela vai ser cumprida na sua vida. Eu às vezes falo assim, ainda que eu não veja, mas eu tenho certeza, todas as vezes que eu falo das coisas da minha casa, das coisas que acontecem aqui na igreja, que Deus tem nos dado o privilégio de enxergar tantas maravilhas, e algumas às vezes a gente acha que não está de acordo com a nossa pequenez, né? Fala assim, ai meu Deus, será que a gente vai fazer isso? Ou vai... Uma vez... eu não sei se foi o Abe Uber que falou que Satanás, ele não nos acusa falando você é isso, você é aquilo. Não, ele sopra na nossa cabeça e fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E quantas vezes eu me pego falando assim, poxa, eu sou... Aliás, eu acabei de falar isso para você, né? E quando eu estava subindo aqui, Deus me trouxe à memória isso que o Abe, porque as pessoas vão falando e a gente fica com aquilo no coração e o Espírito Santo traz a memória. Quer dizer, eu estava me sentindo mal, eu mesma falando coisas de mim mesmo, na verdade não era eu. Satanás não estava falando, você é isso, você é aquilo. Eu estava falando, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na verdade não sou eu. É ele mesmo que estava soprando, você não pode, você não vai conseguir, porque Satanás é desse jeito. Mas Deus não. Deus promete e cumpre. Basta que nós tomemos posse. Então, se ele diz que você é a menina dos olhos dele, faz uma piscadinha assim. Qualquer cisquinho que tem, a gente pisca, né? Você é a menina dos olhos dele. Bota o dedinho em você, ele já está piscando. E não deixa acontecer nada para as nossas vidas. Está tudo nas mãos dele. Gente, não é lindo isso? Que cuidado que Deus tem conosco. Ainda que a gente não entenda, mas todos os propósitos do Senhor têm algo de maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Uau! Seguindo, então, Josué, a gente viu quanta coisa linda, e eu tenho claro que o versículo de Josué, que é o coqueluche, que não tem a ver com exatamente Jesus, mas eu gosto muito porque diz assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa. Você quer isso para... Quer? Eu quero. Nós vamos servir por toda a eternidade. Nós vamos servir ao Senhor com a nossa casa. Amém? Bom, vamos agora para mais um livro, caminhando. Jesus estava caminhando, foi falando de Gênesis. Lá em Gênesis eu estava, lá em Êxodo eu estava, lá em Levítico eu estava, em Deuteronômio eu estava, em Josué eu estava, estou lá em Juízes também. O que será que Jesus falou dele? Né? Não sei se foi assim muito pegajoso a minha parte de falar. Eu li muitas vezes para poder imaginar, mas ele não descreve exatamente alguma coisa como sendo Jesus, mas o caráter do Senhor nos relacionamentos com os filhos de Israel é tudo, porque eles precisavam da justiça do Senhor. O povo pecava, se distanciava, e aí o Senhor punia
os pecados, mas também enviava, por amor e misericórdia, um libertador. Então nós temos no livro de Juízes, que é um livro forte, né? Quem já leu o livro de Juízes? Quem não leu, precisa ler com bastante coraçãozinho, porque tem umas histórias difíceis de engolir, né? Aquela mulher que foi estuprada, depois o cara, a concubina foi cortada. Quer dizer, tem umas histórias assim, parece violência Rio de Janeiro, né? Mas todas as coisas são para que nós aprendamos a respeito de quem é o Senhor. Então, nos Juízes, o Senhor é o justo juiz. Não fala exatamente no livro Juízes, porque as histórias ali são histórias fortes de um povo que se distanciou, porque Josué, que era salvação, Jeová é salvação, ele morre e como Moisés tinha deixado Josué, Josué não deixou alguém para seguir. Eles esqueceram de Deus. Eles não lembravam das coisas que Deus tinha feito. Tem várias vezes que a gente vai lendo e ele fala assim, e o povo pecava, esquecia de Deus. E aí acontecia um monte de coisa. Aí o que eles faziam? Clamavam. Quando eles clamavam, Deus enviava um juiz. E Jesus é o justo juiz. Aonde a gente vê isso? No Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Paulo nos explica ali. Diz assim, 2 Timóteo 4, 8. Agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Jesus, ele veio como Salvador. E nós devemos ensinar isso às pessoas, um Deus Salvador. Mas um dia ele virá como juiz, como um justo juiz. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve julgar ninguém. Mas às vezes a gente faz isso constantemente. Ao invés de ajudar a pessoa a enxergar o amor de Deus, a gente julga aquela pessoa. Não, ela fez isso porque ela não sabia. Ela está errada. Eu não estou dizendo, essa palavra é para mim também, porque às vezes a gente fica... Então a gente quer ser juiz da pessoa. Se Jesus não veio como juiz, ele veio como Salvador. Ele virá como juiz, mas ele veio só nos salvar. Diante de Deus um dia estaremos todos nós, para que o justo juiz fale o que cada um de nós fez, porque daí ele vai ler, inclusive, as intenções do nosso coração, os nossos pensamentos. Quando nós amamos ao Senhor, nós temos que olhar para as pessoas e enxergar Jesus nela. Não é assim? Por quê? Porque Jesus deixou o Espírito Santo está em todo aquele que reconhece Jesus como Senhor. Então, quando nós olharmos para a pessoa, nós temos que ter misericórdia. Se a gente não tem, precisa pedir para Deus. Eu tenho, às vezes, um sentimento e eu falo, Senhor, me ajuda, me dá olhos que o Senhor olharia para a pessoa. Porque nós somos falhos. A justiça que julgará o mundo é através do Senhor Jesus. E eu quero ler uma passagem que está em Atos 17:31. Diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio do homem que Deus designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, ele virá justificar cada um de nós, porque ele é o nosso advogado. Advogado, ele vai lá e defende a pessoa. Como é que Jesus é seu advogado? Quando você contrata ele. Como é que a gente contrata ele? Confessando que ele é Senhor da nossa vida. Então, quando você entrega nas mãos do Senhor todas as coisas, ele é o seu advogado. Ele é o justo juiz. São 7h25. Eu acho que eu vou falar de Ruth, porque eu achei muito lindo o que no livro de Ruth. Quem já leu a história de Ruth? Noemi sai da terra do pão com o seu marido e seus 2 filhos e vai para Moab. Chega lá, seus filhos casam, mas antes, eu não sei se é antes ou depois, eu não me lembro agora, mas morre o marido e depois morrem os filhos. E aí ela está amarga, triste, não quer mais nada. E ela diz assim para as noras: pode ir para sua casa, eu não vou ter filho para poder vocês terem marido de novo. As duas choram, porque sogra é uma bênção. Eu sou sogra, eu sou bênção para minha nora e para o meu genro. Agora, esse papo de sogra ser chata, eu não gosto não. Deve ter sido... Eu tive sogra boa, eu não tenho tipo... Não sei se alguém tem aí esse... Mas eu acho que isso aí é intriga da oposição. Falar de sogra. Bem, elas amavam a sogra. Ofra ficou assim, chorou, mas resolveu ir. Mas Ruth não. Aí ela fala: onde fores, eu irei, onde estiveres, o seu Deus é meu Deus, e vai junto. Aí acontece algo maravilhoso, aquelas jesuicidências, né? Elas voltam para o local e Ruth vai trabalhar, vai atrás de ajudar elas a se alimentarem. E ela vai, por coincidência, exatamente num parente. E nós sabemos que esse parente, que se chama Boaz, ele representa exatamente o parente remidor que Jesus representa para nós. Esta é a característica desse livro para o nosso entendimento como Jesus. Eu creio que Jesus falou: olha, eu sou parente remidor de vocês, sou irmão mais velho de vocês, eu vou remir vocês. E no capítulo 3, verso 9, diz assim, Boaz disse: quem é você? Perguntou Boaz. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é meu resgatador. Eu acho assim muito interessante, porque ela não devia falar isso. E eu acho que é exatamente isso que a gente faz. A gente fala um monte de coisa para Deus que a gente nem sabe. Mas Deus deve olhar e falar assim: mas que abusada essa menina. Você já fez oração para Deus que depois você fala assim: meu Deus, que jeito de fazer oração para Deus. A gente é abusada. A gente sabe que Deus vai nos dar alguma coisa, mas parece que a gente abusa da graça que Deus tem. Mas daí ele fica encantado de saber: poxa, você veio num lugar e você quer que eu seja seu resgatador? Eu vou ser. E casualmente, né, ela vai
faz tudo que a sogra mandou, porque a sogra falou, puxa vida, você foi exatamente onde tinha que ir, olha que coisa, que jesuicidência, né? Que coincidência boa. E naquele momento, eu penso assim, Deus vai sempre na frente dos acontecimentos. Deus sabia todas as coisas. E aí Ruth, a moabita, vai, casa com Boaz, tem um filho, esse filho vai a ser avô de Davi. E aí Davi, a descendência do nosso Senhor. Quantas vezes a gente toma algumas atitudes, fazemos algumas coisas, porque Deus já foi lá na frente, preparou. Ruth com certeza não ficou sabendo disso, né? Ela não tem o Novo Testamento, não chegou a ter o Novo Testamento, né? Para ler que ela está lá na genealogia de Jesus em Mateus, tão lindamente escrita. Esse é o Deus que fala ao nosso coração. Ele veio nos resgatar. Ele quer que nós saibamos quem é o Deus que enviou Jesus. Ele quer isso para que nós tenhamos a eternidade junto com Ele. Porque em João 17,3 diz exatamente assim, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Não ache que Jesus é o seu serviçal, que tem que fazer aquilo que você deseja. Ele é um justo juiz, mas Ele é corremedor. Amém? Feche seus olhos. Se você ainda não conhece esse Senhor que quer remir a tua vida de uma tal maneira, basta que você faça uma oração entregando o seu coração a Ele. E Ele vai se revelar a você como Ele tem feito todo esse tempo. Então fale assim no seu coração: Senhor, eu creio que o Senhor veio me resgatar de uma vida que não te agradava, mas que eu nem sabia, porque eu não sei das coisas, assim como Ruth não sabia, eu também não sei. Fiz aquilo que achei certo, mas agora eu quero aprender de ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu entrego o meu coração a ti, para que eu possa viver uma vida e lá no futuro, sem saber, eu ser algo que o Senhor desejou. Porque esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Eu entrego a minha vida para que o Senhor faça exatamente o que quer. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.